Já está na ponta da linha? Vamos conversar com o Hugo mais uma vez. Bota só uma gotinha de trilha aí, meu filho. Só um pouquinho. Meu amigo Hugo Lemos já está para dividir tela aqui conosco para a gente analisar esses números aqui do nosso ponto de vista. Esses números especiais que a gente tem feito esse trabalho para tentar esclarecer, tirar dúvida do nosso público ouvinte acerca desse assunto que é tão importante, e esse esclarecimento dos números que o Hugo tem nos ajudado a fazer aqui no programa tem trazido luz a esse momento em que a gente está vivendo, para a gente entender o andamento dessa doença e para a gente saber como estão os nossos cuidados, em especial nesse momento de pandemia do coronavírus. Hugo, seja bem-vindo ao nosso programa, obrigado mais uma vez por atender a nossa equipe. Bom dia, Cristiano, bom dia a todos os telespectadores, e assim, é um grande prazer contribuir dessa forma, né? Como nós dissemos na última vez, nós estamos apenas interpretando os gráficos a partir da informação que nós temos, a partir dos boletins epidemiológicos, traduzindo esses boletins para o gráfico, a gente poder perceber se a gente evolui ou não, perceber, por exemplo, pelo nosso estudo feito, a gente já pôde perceber que nós já tivemos um pico essa semana. Eu acredito que na mesma hora que sai um boletim epidemiológico, a gente já consegue vislumbrar se aquele dia foi um dia bom, se foi um dia ruim, se a gente ficou acima da média, abaixo da média. E eu estou muito feliz por poder contribuir com esse trabalho, contribuir com a comunidade, com a nossa população a partir disso. É isso aí. Hugo, vamos mostrar o primeiro cenário, e aí a gente vai trazendo esse cenário, o Hugo vai analisando e a gente vai conversando sobre esse assunto. Pode trazer o primeiro cenário, dado 1, para a gente mostrar como é que ficou a curva do coronavírus aqui no município de Quixeramobim. Essa curva epidemiológica, para a gente saber como é que foi a última semana. A gente analisou na segunda-feira passada os dados de 23 de abril a 23 de maio, e agora a gente acompanha de 23 de maio até esse final de semana, como é que foi esse período de uma semana aqui no município. Pode colocar na tela da Sertão TV, para a gente trazer esses detalhes. Aí, Hugo, a gente tem os casos confirmados de coronavírus aqui no município nessa semana. Chegou ao número de 301, não é isso? Isso, até o dia 30 de maio, nós analisamos até o dia 30 e chega a 301. E lembra do que eu falei na semana passada, para o telespectador entender? Quanto mais em pé a curva, mais acelerado é o processo. O movimento, isso é na matemática, na física, a gente sempre estuda isso. Então você vê que essa reta da última semana, quando a gente estava de 200 até chegar em 300, ela foi bem inclinada. Quer dizer que a gente não teve uma boa semana. Infelizmente, a gente teve um aumento considerável, mas na frente nós vamos diminuir isso um pouquinho mais, mas a gente já consegue perceber que a reta está bem inclinada. Se ela está inclinada, isso quer dizer a aceleração do processo ao qual nós estamos estudando. No caso, aqui, o Covid-19. A gente vai falar um pouquinho mais na frente, mas nós tivemos uma semana em registro, pelo menos em 24 horas, de bater o recorde no município, né? Passou da casa dos 30 o número de confirmados. A gente vai ver um pouquinho mais na frente, né? Isso, a gente teve um pico, dois picos, aliás, essa semana, bastante preocupantes. E a gente consegue ser, quando você bota o quadro geral, a gente vê que o gráfico fica mais inclinado. Então, se ele inclinou mais, porque o que é que a gente quer? Tanto se fala nos jornais, a imprensa fala, o achatamento da curva. Ou seja, ela tem que achatar e não inclinar. O que é que aconteceu essa semana? Ela inclinou. Então não foi uma semana boa. Então tem que achatar, a gente vai trabalhar achatando a curva, que não aconteceu, infelizmente, essa semana. Vale ressaltar que esses dados, os casos confirmados essa semana, são reações de 15 dias, de 10 dias atrás. Sempre assim, porque a gente sabe que o período de incubação do valor, a gente frisar isso de forma bem clara, que essa semana foi ruim, mas essa semana a gente até se ficou mais em casa, a gente conseguiu fazer o isolamento melhor, mas esse isolamento só vai dar fruto daqui a uma semana ou 10 dias. Então, a gente pode tratar isso, ou seja, esses números, esses exames são de pessoas que foram infectadas alguns dias atrás. Então a gente não tem esse imediatismo com o Covid. Mas só para que a gente perceba que a gente não teve, em termos reais, um número muito bom essa semana em Quixeramobim.
Vamos mostrar o próximo dado que fala sobre o número de recuperados. A gente vai trazer aqui para você o dado 2, que vai falar justamente sobre o número de recuperados aqui no município, que também houve um crescimento. São as pessoas que testaram positivo, que cumpriram o isolamento social, fizeram a sua quarentena e que se livraram dessa doença aqui no município. A nossa equipe já está preparando para disponibilizar. Aí está. Nós tivemos também um crescimento no número de altas, né, Hugo? Que bom, né? Isso é uma boa notícia, isso é um bom dado, né? Que as altas, e vai juntar justamente com o quadro de óbitos. Quando chegar lá no quadro de óbitos, eu vou dizer que a gente vê que é muito importante. Então, esse crescimento é um crescimento bom. Essa curva aí, quanto mais inclinada, melhor. Você vê que teve um certo dado, alguns dias atrás, que ela ficou meio reta. Ali não tinha tanta gente curada. Mas depois disso, depois do dia 25, mais ou menos, que foi justamente essa semana, a gente teve uma boa semana de cura. Isso é um bom dado. Então, quanto mais inclinada essa curva, melhor para a gente. Isso significa que as pessoas estão melhorando a cada dia que passa. A gente passou dessa casa dos 100, né? Estamos com 105. É o número de curados. E no gráfico a gente vê que ele fica retinho, né, nesse período. Porque de sexta para sábado, de um dia para o outro, não houve mudança. Então, como não há mudança, ele ficou reto. Então, de um dia para o outro, a gente não teve curados até sábado, que a gente fez até o dia 30 de maio. E aí o gráfico sempre vai mostrar isso. Quando você vê que não houve aumento, ele já sempre vai ficar retinho, sempre vai ficar, porque de sexta para sábado, se você pegar o boletim epidemiológico de sexta e de sábado, o número de curados foi o mesmo, 105 curados. E a gente espera que essa semana essa curva aumente bastante, se Deus quiser. Se Deus quiser. Bom, vamos para o próximo dado, é só passar a minha equipe, que aí a gente vai mostrar, eu acho que é o gráfico de óbitos. A gente vai mostrar aí. A minha equipe já está se preparando para mostrar, porque aí a gente vai ter também, graças a Deus, uma estabilização do número de óbitos. E esse é um dado que a gente precisa comemorar bastante, que são quixeromobirenses que não estão, pelo menos nesse período aí de uma semana, foram poucos os registros. Eu acho que houve pouco, né? O registro não teve, né, Hugo? Da curva anterior, que a gente foi até, se eu não me engano, foi até 12, a gente teve um caso. E aí estabilizou a partir de terça-feira, de segunda-feira, se eu não me engano, de segunda até sábado, que foi, a gente não teve nenhum caso. Então a curva ficou estável. Isso é uma grande notícia. Ou seja, a gente não teve nenhum crescimento. Embora a gente teve um crescimento nos casos, que foi a pior semana, matematicamente falando, de casos, mas a gente, em óbitos, nós tivemos uma estabilização, ou seja, graças a Deus, de segunda até sábado, ninguém morreu por Covid. Então isso é um grande dado. E a gente vai perceber isso no gráfico. Pois é, minha equipe já está preparando aí na tela para você. A gente tem esse dado e tem também a taxa de mortalidade de 4,31%. Como é que você faz para chegar a essa taxa de mortalidade? A taxa de mortalidade é a partir da quantidade de casos. Você pega a quantidade de casos e faz daqueles casos, nós temos no caso 301 casos, quantos morreram? 13. Isso representa 4,31% das pessoas contaminadas, elas chegaram, infelizmente, a falecer. Mas como a gente teve uma estabilização, você vê que o gráfico está bem retinho, né? A gente vinha crescendo, e aí essa semana uma boa notícia, ele ficou reto, estabilizou, e tomara que continue reto até os meses que se sucedem. Isso faz com que a taxa de mortalidade caia. Na semana passada a taxa estava em 5,6%, estava bem alta, nós até falamos sobre isso. E aí ela tá caindo. E se Deus quiser, à medida que os dias passem, se a gente não tiver, pela graça de Deus, mais óbitos, nós vamos ter essa taxa de mortalidade caindo. Ela é uma comparação entre o número de casos confirmados e o número de pessoas que chegam a falecer. Então, dessas 301 pessoas, 13 faleceram. Isso corresponde a 4,3% do total de infectados. E a gente comemora porque houve uma redução nessa taxa, né? Estava em 5 na semana passada e agora está em 4,30, 4,31, então
houve uma redução e que essa estabilização ela continue, se Deus quiser, e que novos xanambidenses não venham a morrer por conta dessa doença. Isso é um dado que a gente precisa ressaltar e nessa última semana comemorar, que não houve aí o crescimento nessa taxa. Bom, e houve sim redução. Vamos para o próximo dado que a gente vai comparar os três. É o crescimento do número de casos, o crescimento do número de altas e a estabilização no número de óbitos. E aí a gente tem um dado de óbitos, um dado bem crescente e outros, um estável e o outro mais ou menos, que são das curas, não é isso? Isso, embora, agora, se Deus quiser essas pessoas se recuperarem, a tendência é que o próximo gráfico de curas seja bem mais elevado. Quanto mais estável você tiver o gráfico de óbito, maior vai ser o gráfico de curas, porque as pessoas não vão estar morrendo, elas vão estar se curando, porque você não vai ficar eternamente doente, né? Então, o que é que vai acontecer? Esse gráfico das curas, a tendência é que essa semana, vamos rogar a Deus para que ninguém venha a óbito, e aí a tendência é que esse gráfico de curas ele cresça bastante, juntamente com o crescimento que nós tivemos essa semana do número de casos. A gente vai sempre perceber isso, que a curva do número de casos aumenta primeiro para depois aumentar curas. É uma questão lógica. Você está doente para poder se curar, né? Você está doente para poder se curar. Então, se Deus quiser, essa semana que vem, quando a gente fizer os gráficos, mas na segunda-feira que vem, a gente apresentar um quadro de... E a tendência mesmo, porque se nós tivermos já 5, 6 dias sem mortes, a tendência é que as curas vão vir bem elevadas nessa próxima semana. E é possível também, como a gente já tem um registro, por exemplo, analisado na semana passada, eu analisei, dei uma olhada nos números de Quixadá, Hugo, eu percebi que o número de pessoas curadas é bem maior do que o número de pessoas que estão doentes no momento no município, né? Então a gente vai ter um número de curas maior do que o número de pessoas doentes. Depois a gente poderia até ver esse número aqui, né? Isso. Nós vamos chegar até isso, a isso, porque no momento não. No momento, se você pegar, você tem dos 301 casos, 105 curados, com 13 óbitos, vai dar 118. Ainda tem aí cerca de 185, mais ou menos, 183 pessoas doentes. Então, ainda esse número é maior. Esse número de pessoas doentes ainda é maior do que o número de pessoas curadas. Mas a tendência é que, pelo isolamento social, a diminuição do número de casos e o aumento das curas, e, se Deus quiser, ninguém morrendo. Aí é o cenário que todo mundo deseja. Próximo dado para a gente analisar, e aí o Hugo faz algumas comparações importantes e traz a matemática de alguns números importantes, como por exemplo, casos confirmados de Xeramobim de 1º a 30 de maio de 2020, e aí você fala desse crescimento que houve no mês de maio, né, Hugo? A gente primeiro, na semana passada a gente comparou dentro de um mês, lógico que a gente estava começando, esse aumento é muito crescente, mas aí vamos pegar o mês de maio, né? Vamos andando, porque a tendência, lógico, começa isolamento social, começou as medidas e elas vão tomando efeito. De modo que a gente, mas ainda temos uma taxa de crescimento muito grande no mês de maio. Nós saímos de 38 para 301. Isso dá um aumento de quase 800% num mês. Então são muitos. A mesma comparação que a gente fez na semana passada. De 38 em um mês nós chegamos a 300. Então daqui a um mês, se a gente não cuidar desses 300 nós vamos chegar a quanto? Então essa é a preocupação que a gente tem que ter. Então é importante a gente continuar com essas medidas de isolamento, medidas de controle do coronavírus, para que a gente não veja o número de maio crescer, de junho crescer como cresceu o número de maio em 792%, quase 800% foi o crescimento do número de maio, saltou de 38 para 301, é muita coisa. Tomara que a partir de agora a gente tenha uma redução aí nesses números nos próximos dias. Vamos ver o próximo gráfico e a gente vai falar especialmente sobre alguns picos, acho que é isso. E aí você fez essa análise, né? Uma comparação da aceleração dele. Por exemplo, eu peguei e dividi, como a gente chegou a 300 casos, eu dividi em partes de 100. Então, assim, nós levamos 36 dias para ter os 100 primeiros casos. Foram em 36 dias, levou 36 dias, um período bem longo, né? 36 dias para 100 casos. Os próximos 100 casos, para chegar a 200, só foram 12 dias.
E os próximos 100 casos para chegar a 300 só foram 7 dias. Então a gente continua em aceleração de contaminação. Aquela pergunta que você me fez semana passada, a curva, nós estamos chegando no pico, e aí a gente pode dizer que ainda não. A gente pode até dizer que ainda não. Por quê? Porque não estabilizou. Continua esse processo de aceleração. Foram 36 dias para 100. Depois, olha como foi mais ligeiro. Foi 12 dias para mais 100. E mais 100 em 7 dias. Então, se a gente não cuidar, ou seja, nesses últimos 7 dias, nessa última semana, nós crescemos o que levou 36 dias para crescer no começo da pandemia. Então é um dado muito importante para a gente analisar. O que a gente demorou em 36 dias para chegar em 100, em 7 a gente chegou logo, semana passada. Então é um dado muito interessante. Fica aqui o alerta para você que nos acompanha, nos assiste, nos ouve e está plugado com a gente na internet. Para a gente cuidar desses números, especialmente nos cuidados em casa, no local de trabalho, para quem está voltando a trabalhar, para que esse número de dias aí ele não seja menor ainda para o número de 100 casos, né? Então, vamos acompanhar os próximos números. E tem mais uma tela para a gente mostrar, são novas análises, e aí você traça os picos, né, Hugo? Nós tivemos dias muito de picos, né? Lembra que semana passada eu disse que esse era o gráfico mais importante, são os casos novos. Quantos casos novos vão surgindo por dia? Esse é o gráfico que tem que diminuir. E infelizmente a gente não teve isso. No último dia 30 foi o pior dia. Foi a última sábado, de sexta para sábado, foi o pior dia, infelizmente. Nós tivemos. Se nós, no dia do abrigo, a gente, na casa do ancião, a gente se assustou, porque foram 24 casos, 18 só lá no ancião, você imagine 32. Né? Foram 8 a mais daquele dia que a gente ficou assustado. Então, nós tivemos, só essa semana, 2 picos, um de 20, um de 18, que foi muito próximo. Olha como essa semana não foi boa para o número de casos. Nós tivemos um de 18, nós tivemos um de 20, nós tivemos um de 32, que foi o maior pico que nós tivemos durante toda a pandemia. E nos outros dias nós ficamos na média, em 8. Então, quando você soma tudo isso aí, é onde aparecem os 100 casos da semana. 3 picos e uma média ali em 8. O que é que é bom, matematicamente, que eu tenho falado? Que a gente fique entre 8 e 10 casos, que aí, se a gente ficar entre 8 e 10 casos, aí nós vamos estabilizar a curva e aí sim a gente está chegando no pico da pandemia. Porque aí a gente vai ficar dentro da média do que está dando ali entre 8 e 10, 8 e 10. Toda a vida que superar 8 e 10, nós ainda estamos surgindo da média e aí estamos surgindo e ainda estamos subindo a famosa curva. Não estaremos estabilizando. É como se o telespectador, mais tarde, eu vou disponibilizar esses dados na minha página, ele pode olhar página por página com mais calma, e ele vai ver que o número de óbitos ele não subiu, então estabilizou a curva. Então, cada vez que eu tenho casos subindo, mais casos, a curva vai subir. O que eu tenho que fazer é não ter casos novos, ou a menor quantidade de casos novos possível. Esse é o gráfico mais importante. Pois é, esse é o gráfico mais importante para a gente analisar e evitar que nessa semana a gente tenha novos picos da doença. Tem mais uma tela para a gente mostrar? E aí vamos para a última tela, Hugo, que fala acerca do número de testes. E isso tem sido primordial para todos, que é estados e municípios, que é a testagem. Quanto mais você testa, mais você tem a capacidade de conhecer como é que está a situação epidemiológica e traçar medidas para enfrentar esse vírus. Na sua opinião, como é que está a situação das testagens aqui no município? Olha, é assim, como é que eu cheguei a esse número de testes? Pelo boletim oficial também, porque assim, todo mundo que testa ou é confirmado, ou é descartado, ou está aguardando. Então, a gente chegou ao total de 908 testes. Aí tem aguardando porque é tão pequeno o número, tem 3 pessoas aguardando, então é tão pequeno que ele, em porcentagem, ele não vai dar um número fechado, ele vai dar 0, alguma coisa. Então ele considera o gráfico, quando a gente faz no programa, ele considera
0%, é 0,3% que está aguardando a testagem. Desse total, 33%, então a gente tem 33% de pessoas confirmadas e 67% de casos descartados. Então, como você disse, quanto maior a testagem, melhor a gente vai conhecer como a doença está se comportando. E isso está acontecendo também, desse número de casos, devido aos testes rápidos que chegou ao município. Nós temos testes particulares, eu acredito que esses testes particulares não estão entrando nesse gráfico, isso é uma resposta que a gente não pode dar, a gente tem que se informar para poder saber, porque nós estamos trabalhando com os boletins oficiais, traduzindo os boletins oficiais. Então, para a gente, uma população de 80 mil habitantes, a gente só tem, até o momento, 900, quase 1.000 testes, vamos dizer assim. Isso pode ser tem um sinal, tem duas alternativas. A primeira, poucas pessoas, digamos assim. Nós temos uma população de quase 80 mil habitantes, apenas 1.000, vamos arredondar, sentiram sintomas e procuraram a testagem. E talvez possa também servir como referência para que a gente aumente a testagem e assim possa fazer novas análises e ver como ela está se comportando e onde ela está chegando em nosso município. Talvez com essa reabertura aumente a testagem, empresas vão querer testar antes de fazer, dependendo da atividade. Então, há todo um novo comportamento após a abertura. E algo importante também, os números que o governo do estado está trabalhando é para a capital. E ficou muito claro que para algumas cidades, como a gente viu aí, você acabou de noticiar, Sobral vai estar em lockdown, porque lá em Sobral a situação não é boa. Então, a gente aqui em Xarambi, a gente não pode se descuidar, porque a gente pode passar por processos como um lockdown, como outras coisas, que a gente não quer passar. Então, se mantendo dessa forma, a gente pode vencer isso, enfim. Porque o governo do estado está começando a abrir a partir da capital, porque a capital já passou por isso. Né? Então a gente tem que ver isso. Quantos testes foram feitos na capital? Quantos testes foram feitos em Xaramubim? Para a gente poder analisar de forma mais clara. São números que a gente tem que analisar dia a dia para saber justamente como é que a gente vai conseguir enfrentar a pandemia e os cuidados, porque esses números eles medem justamente o rigor dos nossos cuidados durante as últimas semanas. Eu vi uma matéria no final de semana também muito interessante, Hugo, para a gente fechar aqui o nosso papo, que dizia que o estado do Ceará, de todos os estados da federação, era o estado que mais testava. E mesmo sendo o que mais testava 1% de toda a sua população. Ou seja, mesmo sendo maior em número de testes, ainda testa 1% da população. Mas aí você atribui a N fatores, como por exemplo a falta de teste, como a falta de estrutura também dos outros estados para captação, para conseguir esses testes, enfim. Existem N fatores que contribuem para essa baixa testagem do Brasil. E também existem N fatores que contribuem também para esse aumento do número de testagens no estado do Ceará, como a aquisição de testes por fora. A gente vê o esforço do governo do estado e também de todos os municípios cearenses para garantirem esses testes, especialmente com a chegada dos testes rápidos. Essa testagem aumentou ainda mais, mas existe também aquela história do falso negativo, do falso positivo, tem que atender um certo dias de manifestação dos sintomas da doença para você poder fazer o teste, para ter uma maior certeza se será positivo ou negativo, enfim. N fatores contribuem para isso, mas é importante que a gente acompanhe esses números de perto e faça essa análise cuidadosa sobre a cidade de Xaramubim, para a gente saber como está o nosso município e como a gente deve continuar com os cuidados do coronavírus. Hugo, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Semana que vem, renovar o compromisso, você volta para a gente continuar analisando esses números de Xaramubim e saber do avanço da doença e desse importante serviço de utilidade pública que a gente presta aos nossos amigos e amigas que nos acompanham nesse momento. É isso, Alexandre. Eu quero agradecer também a todo a gente poder divulgar isso, e estou muito feliz, como eu disse, em contribuir com a população e a gente poder interpretar.
E para fechar, eu queria só ressaltar que a gente está analisando, por isso que você falou em N fatores e N variáveis. Na matemática a gente fala em N variáveis. Por isso que a gente está fazendo uma análise dos gráficos até dentro da realidade, dentro dos boletins que saem. Daqui para frente, cada um vai escrever a sua história, nós vamos escrever juntos e a gente vai analisar o que é que aconteceu ou não. Em nenhum momento eu fiz projeções, em nenhum momento eu fiz que vai acontecer isso ou vai acontecer aquilo, porque vai depender muito de como tudo vai se comportar, mas do que aconteceu até hoje para que a gente analise. E eu espero contribuir ainda mais com o programa, com a população e usar o conhecimento para isso, porque o conhecimento a gente tem para isso, não para nós, mas sim para servir as pessoas. É isso aí. Hugo Lemos, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no nosso programa. Um grande abraço. Até a próxima segunda, a gente analisando novamente os números aqui da nossa cidade. Bom, meus amigos, vamos continuar com a informação aqui do ponto de vista. Eu queria só trazer o boletim de ontem, de domingo. Como a gente analisou os números de segunda a sábado, o Hugo trouxe esses detalhes e explicou bastante para a gente os números de segunda a sábado. Eu queria atualizar você só com os números de domingo, pode ser? De sábado para domingo, a gente traz esse boletim da Prefeitura, que traz aí, portanto, 313 casos. Esses 12 casos de ontem para hoje já vai contar para a conta da próxima segunda-feira, quando o Hugo vai analisar mais uma vez os números para a gente. Os números continuam estáveis em 13 óbitos, são 5 altas clínicas também se manteve do sábado para o domingo e 195 pessoas estão em acompanhamento, ou seja, pessoas que estão aí, portanto, se tratando dessa doença.